A paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos inscritos que me acompanham aqui no canal Reino do Céu. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Reino do Céu. Vamos para mais um estudo da palavra. Quero falar sobre a ceia do Senhor, meus irmãos. A ceia do Senhor nas 7 festas de Deus, tá certo? Quero começar, irmãos, falando sobre a primeira Páscoa que foi instituída, né? Porque a ceia do Senhor, ela começou ali na primeira Páscoa, tá certo? Quando foi que deu início à primeira Páscoa? A primeira Páscoa foi dada início ali no dia em que os hebreus foram libertos do Egito, né? Eu quero explicar para vocês que não só a Páscoa, não só a festa dos pães asmos, mas também todas as 7 festas, elas estão ligadas com a ceia do Senhor, tá certo? Então, sem perca de tempo, Êxodo 12, do versículo 5 até o versículo 15, vamos fazer essa leitura. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras e o guardarei até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e nas vergas da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a frissura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficará até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, os comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo. Guarde essa palavra. Por estatuto, comemorarão, celebrarão por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até ao 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Tá certo? O Senhor, como vocês viram já no estudo das festas, das 7 festas, o Senhor estabeleceu aqui a Páscoa, né? Eles tinham que comer apressadamente, comer tudo, assado. Por que assado? Porque apontava para o sacrifício do cordeiro, tá certo? Tinha que ser assado, por isso que ele disse que não podia ser cozido. Então apontava para o holocausto, o sacrifício que era queimado aqueles animais, apontava para quê? Para o sacrifício do Cordeiro de Deus, que era Cristo. Tá bom? Foi instituída aqui a primeira Páscoa, então mostrando que Deus estava livrando o povo do Egito, né? E ele diz: celebrar-o-ei a festa nas vossas gerações
por estatuto perpétuo. Aí você me pergunta, né? Ou você se pergunta, por estatuto perpétuo, então deveremos comemorar a Páscoa hoje? Né? É uma pergunta, né? É um questionamento que você só vai entender se você entender a antiga aliança, a transição das alianças e a nova aliança, tá certo? Que tem estudo aqui no canal, tá bom? Celebrar-o-eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações celebrarei por estatuto perpétuo, tá? Aí você vê que ele diz assim: 7 dias comerei pães asmos, ao primeiro dia tirarei o fermento das vossas casas, né? Também está lá no estudo das festas, que significa o quê? Tirar o pecado da nossa carne, não termos comunhão com o pecado, né? Porque o Senhor aqui vai nos mostrar que agora, quando nós entendermos que o Senhor é quem nos tira do mundo, que o Senhor é quem nos santifica, nós vamos entender que o quê? Que não devemos mais tolerar o pecado, que somos pecadores sim, mas devemos renunciar ali o desejo da nossa carne, tá certo? Então ele diz: celebrar-lo-ei, comerei pães asmos por 7 dias. Então você já está vendo que o sacrificar e o comer do cordeiro, a sequência disso era um dia. No dia seguinte, até o 7º, era comer pães asmos, tá bom? Então comer pães asmos já era outra festa, mas que na mesma festa, na festa da Páscoa, tá certo? Lá em Ezequiel 45:20, no primeiro mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa, uma festa de 7 dias. Lá em Êxodo falou que no primeiro dia era a festa da Páscoa, a matança do cordeiro, comer o cordeiro, tá certo? Então ele está dizendo, no primeiro mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa, uma festa de 7 dias. Vocês estão vendo como ele ligou a festa da Páscoa com os pães asmos? Porque o primeiro dia era a Páscoa, os outros 7 dias eram pães asmos, né? Então ele está dizendo, no primeiro mês, no dia 14 do mês, terei a Páscoa, uma festa de 7 dias. Pães asmos se comerá, tá? Para vocês entenderem como a mesma festa estava falando da mesma coisa, né? Que a mesma festa da Páscoa era a festa dos pães asmos, né? Também em Lucas 22, no versículo 1, para confirmar isso aqui, está escrito assim: estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa. Tá bom? Festa dos pães asmos, também chamada Páscoa, né? Que era 2 festas, era uma só. Eu quero trazer um entendimento para você que não só a Páscoa e os asmos eram uma só festa, mas como as 7 festas, todas eram uma mesma festa, tá certo? Porque é o seguinte, quando se comemorava a Páscoa, que foi instituída ali no Êxodo 12, aquele que comemorasse a Páscoa, ele já participaria das outras festas, né? No penúltimo vídeo que eu postei aqui no canal, irmãos, onde é a circuncisão e a oliveira natural, eu falei sobre isso, né? Eu falei sobre aquele que era gentil e que tinha participado e queria fazer parte do povo de Deus. A primeira coisa que ele fazia era o quê? Tinha que ser circuncidado, então celebrava ali a Páscoa com o povo judeu, tá certo? Se você ainda não assistiu, vá lá, tá aí entre aí no canal, está lá o vídeo, né? Então você assiste. Então quando você participa da primeira festa, a Páscoa, primeiro circuncida, entra na festa
né? Entrava na festa da Páscoa, então ele já cumpria ázimos, né? Porque ele ia observar o estatuto, ia observar as leis, então ele já cumpria ázimo, primícia, Pentecoste, trombeta, expiação e tabernáculo, né? Então vamos prosseguir. Quando comemorava-se a Páscoa, já estava circuncidado, então fazia parte da festa que já era a seguinte, os pães ázimos. Depois dos pães ázimos vinha as primícias, né? Então nas primícias, o que é que Deus mostra nas primícias? Deus mostra que Cristo, ele é a primícia dos que dormem, tá certo? Cristo, ele é o primeiro que ressuscitou. Cristo é o primeiro que deu fruto. E nós somos os frutos dessas primícias, não? Então nós somos aqueles que são igreja do Senhor, são também primícia, né? Porque somos corpo de Cristo. Se somos primícia, então somos aqueles que participamos da Páscoa, dos pães ázimos, foi tirado o fermento, e agora somos também primícia com Cristo, somos primícia para Deus, né? Porque primeiro ressuscitou Cristo, ele sendo a cabeça, e no dia da sua volta ressuscita o seu corpo, certo? Então faz parte da primícia, tá certo? E no Pentecoste, ali onde o Senhor revestiu, que também fazia parte da mesma festa da primícia, e espiritualmente o Senhor revestiu o seu povo, o corpo de Cristo, né, que ficou na terra, foi revestido de poder. Aquele povo que participou da Páscoa, que participou dos ázimos, que foi primícia, agora está sendo revestido com o Espírito Santo. Ou seja, está dizendo que aquele que participa da primeira festa, ele faz parte do povo de Deus, da nação santa, do povo escolhido, ali onde Pedro falou, né? Nação santa, povo escolhido. Eu estou dando aqui a sequência da Páscoa, daquele que participa da ceia do Senhor, porque a Páscoa apontava para Cristo e ele comemorou a Páscoa, mas ele estabeleceu a ceia, que é a Páscoa, que é o partir do pão e o beber do vinho, que eu vou ler daqui a pouco para vocês verem, né? Eu vou ler daqui a pouco para vocês verem. Né? Então, aqueles que foram revestidos, hoje tocam trombeta, né? Naquele tempo tinha a festa das trombetas, e era literalmente, mas hoje esses tocam trombeta. Quando? Como? Pregando o Evangelho. Esses que estão pregando verdadeiramente o verdadeiro Evangelho, esses são os participantes, esses são os que participaram da Páscoa, dos ázimos, das primícias, né, do Pentecoste, que foram revestidos do Espírito, agora estão tocando trombeta. Ou seja, tudo na mesma festa, tudo resumindo em a ceia. Porque aquele que toma a ceia é aquele que faz parte do corpo de Cristo. Por isso que diz lá que deve se examinar se verdadeiramente você é ou não o corpo de Cristo. Tá certo? Quando você prega o Evangelho, você toca trombeta. Aí quando você toca trombeta, você prepara as pessoas para a próxima festa, que era a expiação. Isso se cumpre hoje naqueles que estão vivendo o Evangelho, tá certo? Todos os que verdadeiramente estão dentro da igreja, que é a igreja do Senhor, que estão verdadeiramente vivendo o Evangelho, eles estão cumprindo essas festas, tá certo? Então, quando você prega e que a pessoa se converte, então ela participa, ela tirou o fermento, tá certo? Ela vai participar da ressurreição com Cristo, tá certo? Ela vai ser revestida do poder, tá certo? E isso foi ali no tocar das trombetas. Quando esse tocar de trombeta chegou para mim, chegou para você que está me assistindo, que você verdadeiramente faz parte da igreja de Cristo, foi alguém que tocou trombeta, né? Alguém participou das festas, tocou trombeta, e você automaticamente vai entrar nas festas, tá? E quando você recebeu o toque das trombetas, que você tirou o fermento, que você se fez primícia e que você foi revestido, agora você está sendo expiado os pecados, porque o sumo sacerdote está no céu, no santuário eterno,
né, fazendo a expiação, esperando que aqueles que estão no corpo toque a trombeta. Quando toca a trombeta, eles tiram o fermento, aí Jesus começa a tirar o fermento e fazer a expiação do pecado daquela pessoa, inclui ele em todas as festas, tá certo? Quando ele faz, quando acontece isso na vida de qualquer ser humano, ouve o evangelho, se converte, abandona o pecado, tira o fermento, se faz primícia, todo esse processo que eu falei, né, ele agora está aguardando. Quando ele participa da expiação, ele está somente agora aguardando o quê? O cumprimento de todas essas coisas, que é a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos se dá na volta de Jesus. A festa dos tabernáculos é quando Jesus volta e ele leva os seus que participaram de tudo isso, leva eles para a festa dos tabernáculos, que eu vou ler aqui um trecho para vocês, que se encontra em Mateus 26, Mateus 26, versículo 2, diz assim: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Tá certo? Então Jesus, já cumprindo aqui a Páscoa, ele fala para os seus discípulos, né? Daqui a 2 dias é a Páscoa, né? Então nós sabemos que essa Páscoa que Jesus falou, foi ali onde ele se reuniu com os seus discípulos e comemorou a Páscoa, que ele estava comemorando a Páscoa e instituindo a ceia. Por que ele estava instituindo a ceia? Porque ele estava apontando para todas essas festas, tá certo? Ele estava apontando que aquele que participasse da Páscoa, naquele tempo, apontava para os da nova aliança que entrariam na Páscoa e cumpriria até tabernáculo, porque ele vai falar até que ele venha. Então a gente sabe que ele vem nos tabernáculos. Já eu leio o 1 Coríntios para vocês, tá bom? Então no versículo 26, vamos ler do versículo 26 ao 29. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, Deus-lhes dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. E o 29. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Ele bebeu pela última vez antes de passar pelo sacrifício, antes de sofrer por nós, antes de derramar o seu sangue para nos livrar da perdição eterna, para nos livrar do anjo da morte, né? Para nos livrar do anjo da morte, o sangue dele, aqueles que creem verdadeiramente, o anjo da morte não vai o destruir, tá certo? Então ele diz o quê? Ele diz: até que beberei de novo, né? O versículo 29, e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Né? Ou seja, no dia da festa dos tabernáculos, no dia que ele vir voltar, levar os seus, então aí se cumpre todo o ciclo, literalmente se cumpre todo o ciclo, ali é onde ele vai beber de novo conosco, né? No reino do Pai e dele, né? Eu quero ler com vocês agora, para finalizar, 1 Coríntios 11, do 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha.
Vocês entenderam? Todas as vezes que tomar desse cálice e comer desse pão, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Aí dá para você perceber que a ceia do Senhor, né? Eu costumo chamar ceia do Senhor, não santa ceia, né? Porque na Bíblia não tem dizendo que é santa ceia, dizendo que é ceia do Senhor, né? Até que ele venha. Mas, irmão, o que é a ceia do Senhor? Porque o que a gente se vê hoje, as pessoas literalmente achando que aquele pão vai se transformar no corpo de Cristo e aquele sangue, aquele vinho, suco de uva, vai se transformar verdadeiramente no sangue do Senhor. Não. O que acontece na ceia do Senhor, o que é importante na ceia do Senhor é o que? A comunhão, tá? Às vezes as pessoas tomam e não faz discernimentos de comunhão, tá certo? Quando você estiver reunido para partir o pão, ou seja, para fazer uma ceia entre irmãos, ali você dá graças a Deus, agradece ao Senhor, ali é a ceia do Senhor, se você fizer em memória do Senhor. Quando você está fazendo essa ceia, quando você está fazendo essa união entre irmãos, se alegrando, ali fazendo aquela ceia, nós estamos fazendo memória do Senhor, até que Ele venha. Então a gente vai poder fazer isso em período de grande tribulação, a gente vai poder fazer isso em todos os momentos, basta ter 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor. Então o momento do partir do pão, do tomar ali do vinho, ali quando se faz em memória do Senhor, ali você está cumprindo todas as festas, né? O Senhor fez a Páscoa, mas instituiu a ceia, que Ele disse que se nós aguardarmos Ele, nós iremos, Ele vai beber de novo conosco até aquele dia que ele voltar, né? Lembrando que todas essas festas, todo esse contexto de Páscoa até dali, começando da Páscoa até o tabernáculo, né? Esse ciclo juntando tudo, forma o quê? As pessoas que fazem parte, que estão participando da ceia do Senhor, elas estão cumprindo tudo isso, que simboliza tudo isso em um pão, né? A Bíblia diz que o corpo de Cristo, que aqueles que estão na terra vivendo como o corpo de Cristo, eles são unicamente um pão. Eu não sei aqui onde é que está o versículo aqui, mas na edição eu vou colocar para vocês aí na tela, onde diz que todos esses, né, são unicamente um pão. E são esses que vão participar disso e aguardar até a vinda, até o grande dia. Tá certo? Então, todas as festas foi cumprimento, está se cumprindo e nós se cumprirá até o final. E isso nós não comemoramos Páscoa, nós não comemoramos Asmo, nós não comemoramos primícia, Pentecoste, trombeta, expiação, tabernáculo, literalmente não, mas foi instituído para que na ceia, quando a gente participa da ceia, nós estamos ali unidos em um pão no cumprimento de todas essas coisas, até que o Senhor venha, tá certo? A gente está ali unido na doutrina do Senhor, se alegrando no partir do pão, até que o Senhor venha, tá bom? Espero que você tenha entendido, acabou ficando comprido aqui, né? Mas espero que tenha ficado bem explicado, bem entendido, tá bom? Agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, né? Deixa o teu like, ative o sininho das notificações e compartilhe com um amigo seu nas redes sociais, tá bom? Para que mais pessoas venham conhecer esse trabalho no YouTube. Deus abençoe a todos os irmãos, fiquem todos na paz do nosso Deus e até os próximos estudos. Amém.